Olá, queridos, tudo bem? Aqui é Luiz Carlos, do canal Bíblia, a Fantástica Palavra de Deus. Nós vamos falar alguma coisa hoje sobre Belsazar. Belsazar era o rei ali da Babilônia e ele tinha um império, e ele administrava um grande império, tá? Quando a gente fala de Babilônia, Babilônia é sempre o contrário de Jerusalém, tá bom? Que fique claro isso. Enquanto Jerusalém é a cidade santa, é a cidade de Israel, é a cidade do Deus vivo, né? Inclusive Apocalipse diz que a nova Jerusalém vai descer dos céus, vai vir para a terra, como se fosse, ela é um cubo, tá? E o tamanho dela é tão grande que ela vai se estender, para você ter uma ideia, né? De São Paulo até Alagoas. Não teremos mais mar, os continentes serão uma coisa só. E essa grande cidade que tem o tamanho de comprimento de São Paulo até Alagoas, gigantesca, né? Será a morada, será a Nova Jerusalém, tá bom? Que estará aqui no planeta Terra. O paraíso não é lá no céu. Nós morrendo, vamos ser acolhidos em espírito no paraíso. Mas quando a Nova Jerusalém estiver aqui, que passar o Apocalipse, passar as revelações de Deus, passar tudo o que está se apontando agora, que está começando, né? Estamos no princípio das dores, o paraíso será aqui na Terra, tá bom? Livro do profeta Daniel, capítulo 5, a partir do verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura, na parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, e a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-o, pois, a Daniel, e ele dará
a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: Tu és aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outros. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe darei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que deu povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com jumentos monteses, ou seja, ele ficou com demência, né? Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias disso tudo, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que te traçou Mene, Mene, Tekel e Parsim, que é o que estava escrito, né? E a interpretação é esta: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo nele, acabou o teu reino. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Santa palavra do Senhor. Verso 12. Porque os ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras e essa língua enganosa na boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te, assolando-te, por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. Pisarás o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observam os estatutos de honre, e toda a obra da casa te acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação, e dos habitantes de um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Profeta Miqueias, né? Ele está falando com o que eu vou me apresentar ao Senhor.
O que eu posso dar ao Senhor? Por mais presentes, sacrifícios que possamos dar ao Senhor, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todas as coisas. O Senhor não se alegra com aquilo que nós damos a Ele, mas o Senhor se alegra do nosso coração, com a intenção do nosso coração. Então, o rei Belsazar, que era o rei da Babilônia, né? Que Babilônia é sempre contrário a Jerusalém. Eu me lembro que há anos atrás, eu era criança, era moleque, tinha um filme chamado Rio Babilônia, né? Que se comparava o nosso querido estado do Rio de Janeiro, nosso amado estado do Rio de Janeiro, com a Babilônia, devido a todas as questões que tem lá, né? Toda a libertinagem, os problemas, o pecado que existe no Rio de Janeiro, né? Mas esse pecado é uma coisa generalizada pelo Brasil inteiro, tá bom? É que Rio de Janeiro é um lugar famoso, conhecido aí por todo o pessoal aí no Brasil e no mundo, né? Como um dos maiores pontos turísticos do mundo, tá? Mas lá em Daniel, conta-se que o rei Belsazar, que tinha já pego um império que veio lá do seu pai, do seu avô, estava ali, fez uma grande festa, né? Uma festa para 1000 dos seus grandes. Quando se fala de grandes, é todos aqueles que ajudavam ele a liderar esse grandioso império. Os políticos, os governadores, os chefes estavam todos ali. E eles estavam ali bebendo, se embebedando, e, né, aquela bagunça toda. E aí uma mão apareceu, um dedo, e escreveu na parede do palácio. E ninguém conseguia interpretar isso. Aí a mãe dele, que havia conhecido Daniel, da Cova dos Leões, né? O Daniel que já tinha feito grandes coisas ali no reino, já tinha sido uma pessoa importante ali no reino. A mãe dele, de Belsazar, disse, tem um homem que consegue interpretar tudo isso. E quando esse homem veio, esse homem era Daniel. E Daniel foi lá e ia interpretar. Aí Belsazar falou assim, interpreta que eu vou te dar ouros, joia, prestígio, você vai ser o terceiro no meu reino, vai ter poder, vai ter dinheiro, vai ter tudo. E o que ele disse? Não, eu não quero nada disso. Nós vimos aqui no texto, eu não quero nada disso. Fica para você tudo isso e eu vou interpretar. E o que foi interpretado é que a mão de Deus ia pesar sobre Belsazar, devido ao pecado dele, devido a ele ter ultrajado a Jerusalém, o templo, ter pego tudo aquilo que tinha lá e usar para seu deleite, ultrajando o nome de Deus. Ele não estava ultrajando os utensílios de ouro, de prata, estava ultrajando as coisas sagradas do templo. Por isso, temos que tomar muito cuidado quando falamos das igrejas do Senhor. Porque a igreja pertence ao Senhor, não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a nenhuma família, não pertence a nenhum dono. A igreja pertence a Ele, a Jesus. E ali, Daniel disse, sem medo nenhum, de que tudo aquilo que Belsazar estava fazendo estava errado. Ele não estava glorificando a Deus por tudo aquilo que ele tinha. E Belsazar morreu. E o império dele, o império Medo-Persa, assumiu o império da Babilônia e ele perdeu tudo. E de quebra, né? Ele não morreu e foi para o paraíso, não foi para o céu. Ele morreu e foi julgado para o inferno. Tá bom? O que acontece nos dias de hoje? Essa libertinagem toda que existia na Babilônia, ela continua existindo. Eu não estou falando só de fora da igreja, estou falando dentro da igreja também. Hoje, as mensagens não são mais mensagens de arrependimento, mensagens de que nós somos pecadores e necessitamos do perdão e da misericórdia e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje, as pregações são de prosperidade, as pregações são de coach, as pregações são você vai conseguir, você vai vencer, tudo vai dar certo na sua vida. Eu estava agora há pouco, eu estava vindo
estava aí no caminho e coloquei ali no meu celular uma pregação, né? E apareceu ali um rapaz que está fazendo muito sucesso. Ele tem milhões de seguidores no YouTube, no Instagram, no TikTok. Né? Eu já tinha ouvido ele há alguns anos atrás, mas eu não estava ouvindo mesmo, porque era uma mensagem que não estava se encaixando muito com aquilo que eu creio, né? E não com aquilo que eu creio, mas com aquilo que está na Bíblia Sagrada. E aí eu falei, deixa eu escutar, vamos ver se mudou alguma coisa. E comecei a escutar, continua falando a mesma coisa. Tudo vai dar certo, tudo vai caminhar, tudo vai ser bonito e maravilhoso na sua vida. E aquele auditório cheio, lotado, ele sentado numa cadeira, a luz em cima dele e falando isso. Parece mais uma palestra de automotivação do que o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho diz que se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você não se render ao Senhor Jesus em obediência, você vai para o inferno. Você vai morrer. Belsazar era poderoso e Daniel não teve medo algum de falar para ele: certamente você morrerá. E mesmo, apesar de Daniel ter falado tudo, Daniel ainda foi premiado pelo rei Belsazar. E o rei Belsazar, Daniel, que é a pessoa que disse que não ia aceitar, ele simplesmente falou para Belsazar tudo aquilo que estava escrito lá. Hoje nós vemos muitos pregadores, nós vemos muitas pessoas que estão no púlpito e que dizem aquilo que vai agradar o seu ouvinte, principalmente nas redes sociais. As pessoas estão falando aquilo que vai agradar os seus ouvintes. E aqueles que não têm uma mensagem de que vai agradar os ouvidos do seu ouvinte, o coração do seu ouvinte, esses não são escutados. Porque certamente o juízo do Senhor está próximo. As guerras de Israel e Hamas, as guerras na Ucrânia, as ameaças nucleares da Rússia com o Putin, as ameaças da OTAN, tudo o que está acontecendo está em função daquilo que está em Apocalipse, que está na Bíblia Sagrada, Tessalonicenses, Daniel, enfim, em toda a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus está voltando. Nós vimos a esses dias o garoto que pegou o revólver, assassinou o pai, que era guarda civil, assassinou a irmã e ficou ali convivendo com o pai e a irmã mortos, com o corpo deles, com o cadáver deles o dia inteiro, e falou ali com a mãe, né, como se fosse o pai. E aí quando a mãe chegou à noite, matou a mãe também, passou o dia todo com os 3 corpos ali, foi no mercado, na padaria, fez compra, voltou, e depois de 2, 3 dias que houve o assassinato, ligou para a polícia e avisou, e a polícia foi lá e pegou esse adolescente de 16 anos. Isso porque o pai e a mãe disseram que ele não ia ficar na rede social, ficar no celular. Então tudo aquilo que diz na Bíblia já está acontecendo. Filhos matando os pais, pais matando os filhos. Está muito próximo. Estamos falando aqui da época de Daniel, de alguns séculos antes de Jesus. E já estavam acontecendo essas coisas por ali, coisas terríveis. Esse Belsazar que ultrajou e desrespeitou o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, pagou com a própria vida. E a mensagem de hoje do Senhor para nós é essa: arrependamos-nos dos nossos pecados, choremos os nossos pecados, choremos a miséria que está no mundo hoje, para que o Senhor Jesus possa vir logo e possa nos arrebatar desse mundo, possa levar todos os santos dele para o céu, para que possamos lá, sem dor, sem pecado, sem tristeza, sem sofrimento, adorarmos a Ele eternamente. Estou até arrepiado, né? Não vejo a hora desse dia chegar, o grande dia do Senhor. E nesse dia eu serei pesado na balança. Você será pesado na balança. E a balança penderá para um lado ou penderá para outro lado? Não deixe para saber isso de última hora.
Achegue-se ao Senhor Jesus. Venha até o Senhor Jesus agora. A hora é agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.